Olá, amigos do YouTube! Estamos aqui mais uma vez para a gravação de um vídeo e o nosso assunto de hoje é medo e fobia. Para começar, vamos falar sobre o que é o medo e também a ansiedade. Medo é a resposta emocional à ameaça iminente, real ou percebida. Outra definição pode ser assim: o medo é um sentimento universal, muito antigo e possivelmente fortemente atrelado à sobrevivência de nossa espécie. Esse sentimento pode ser definido como uma sensação de perigo de que alguma coisa ruim está para acontecer. O medo controlado é normal, é necessário para a nossa vida, uma vez que, se não existisse, a gente morreria diante do primeiro perigo real que nos aparecesse ali na frente. Faz parte do nosso sistema de defesa. O sentimento de medo normalmente vem acompanhado de sintomas físicos, tais como alterações na frequência cardíaca, no ritmo respiratório, sensação de falta de ar, extremidades frias, boca seca, etc. Já a ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura. É aquilo que muito se diz sofrer por antecipação. E muitas vezes o fato que leva à ansiedade nem acontece. A ansiedade está na raiz das fobias. Falemos agora sobre a fobia, que é um medo patológico. Isso é uma fobia. Por quê? É um medo doentio. A confusão entre medo e fobia se dá principalmente porque no grego a palavra é phobos, cujo significado pode ser horrorizar, amedrontar, dar medo. Mas então, quando o medo se torna em fobia? O professor G.J. Balloni diz que quando tal medo é desproporcional à ameaça, quando até a pessoa que sente considera ser irracional, e quando se acompanha de expressivos sintomas físicos, já citados anteriormente, como alteração na frequência cardíaca, ritmo respiratório, sensação de falta de ar, etc., e é seguido de evitação das situações que o causaram, então esse medo é chamado de fobia. Fica bem claro aí então o que é uma fobia. Como se vê, não é um medo qualquer que possa ser uma fobia. Quando o pavor, veja a palavra pavor, que não é um medo comum, quando esse pavor tiver um objetivo certo, tais como medo de animais, de água, de altura, essa é uma fobia específica. Mas quando o horror for falar em público, que venha a ser a mesma coisa que ser observado pelos outros, como até comer em público, ou qualquer coisa que se relacione com fazer algo em presença de outras pessoas, essa fobia é chamada de fobia social. Os ataques de pânico se destacam dentro dos transtornos de ansiedade como um tipo particular de resposta ao medo. Não confundir ataque de pânico com síndrome do pânico. Um ataque de pânico é um período breve em que a pessoa sente angústia, ansiedade ou medo extremos, que tem início súbito e são acompanhados por sintomas físicos e ou emocionais, e pode ocorrer em qualquer tipo de transtorno de ansiedade. São ataques esperados quando a pessoa entra em contato com o objeto fóbico. Esse aqui é muito importante, esse destaque. Os ataques esperados. Isso é um ataque de pânico, não é uma síndrome. A síndrome do pânico envolve ataques de pânicos espontâneos que ocorrem de maneira repetida, preocupação com ataques futuros e alterações no comportamento para evitar situações que estão associadas com um ataque. Esses ataques ocorrem sem uma causa esperada que está, então,
uma diferença, né? E o que caracteriza bem a síndrome do pânico é esses ataques de uma maneira sem ser esperado, né? Ataque que ocorre sem uma causa esperada. A síndrome do pânico pode vir acompanhada de agorafobia. Agorafobia não tem nada a ver com o advérbio de tempo agora. Muitas vezes se confunde, né? Pensa que tem a ver sim, porque o nome é assim, mas não é. Deriva-se de duas palavras gregas, agorá, praça pública, e fobia, terror. Daí vem o nome de agorafobia, que é um medo de se expor ao público. A definição de Balloni é: a característica essencial da agorafobia é uma ansiedade que aparece quando a pessoa se encontra em locais ou situações das quais sair dali, escapar, né, poderia ser difícil ou embaraçoso, ou, na maioria das vezes, em situações nas quais um auxílio imediato poderia ser difícil, caso a pessoa viesse a passar mal. Aqui, então, encerramos esta exposição. Claro que o assunto é amplo e não pode, né, aqui ser esgotado numa pequena reflexão como esta. Nosso objetivo foi esclarecer os significados de medo e fobia. Os exemplos citados estão dentro desse propósito. Obrigado a todos que assistiram a este vídeo. Clique no sinal de positivo e se inscreva no canal. Muito obrigado a todos.